Boa noite a todos. E vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Rogério. Isso aconteceu com ele na cidade de Santana do Livramento, que fica no estado do Rio Grande do Sul. E esse ocorrido foi na época quando o Sr. Rogério tinha 45 anos, e foi no ano de 2004. E tudo começou assim. Eu morava em um bairro normal da minha cidade. Mas certo dia eu fui visitar um amigo meu em um bairro rural. E assim por aquele local eu fiquei sabendo que um sitiante daquela região estava vendendo lotes de terras. Claro, eu me interessei e fui fazer negócios com o proprietário. E assim deu tudo certo, porque eu paguei um bom preço pelas terras. E dali mesmo eu iria fazer um pequeno sítio com aquele lugar que eu tinha acabado de comprar. Mas depois de um ano que eu fiz esse negócio, eu acabei saindo do meu emprego. E como eu já estava com um bom dinheiro nas mãos, eu reformei a casa que tinha dentro da propriedade que eu comprei. E assim depois de alguns meses, eu mudei para o sítio com a minha família. E com o tempo passando, eu acabei me acostumando com o lugar, porque era uma região incrível de se viver, com a visão bonita das matas e árvores. Mas também, quando anoitecia, o local ficava sinistro, porque as luzes que tinha no sítio não era suficiente para clarear a escuridão ao redor da propriedade. Mas o que aconteceu em um certo fim de semana, que já era próximo das 1 hora da manhã, a minha mulher foi sair para recolher umas roupas no varal. E quando ela voltou para dentro da residência, a minha esposa me disse que tinha algumas pessoas passando com a lanterna perto do nosso sítio e estava procurando alguma coisa. Claro, eu fiquei meio cabreiro, então peguei a minha espingarda e fui ver o que estava acontecendo. E assim, quando eu cheguei perto da cerca, eu vi um grupo de pelo menos 3 homens. Eles estavam armados com espingardas, e os meus cachorros estavam latindo para eles. E eu fiquei de tocaia ali para ver o que esse pessoal estava fazendo. E logo ouvi alguém falar: será que não passou pelo cercado? E eles conversavam um com o outro sobre uma fera. Eu dizia um para o outro tomarem cuidado ali na mata. Eu fiquei assustado com tudo isso que estava acontecendo ao lado do meu sítio. E eu pensei que esses caras iriam invadir a minha propriedade, porque eles pararam um pouco de tempo perto do cercado e passaram com as luzes da lanterna pelo meu sítio procurando algo. E como os meus cães estavam alerta e latindo, eles acabaram desistindo. Mas dali a pouco, esses homens continuaram a caminhar pelo matagal e foram sumindo aos poucos. Mas o que eu achei estranho foi que eu vi que um daqueles homens estava carregando um tipo de uma rede grande, e era para pegar algum tipo de bicho. E como eu fiquei desconfiado da atitude daquelas pessoas, eu decidi ir até a parte de baixo do sítio para ver o que esses caras iriam fazer. E quando eu cheguei no outro lado da cerca, eu comecei a ouvir alguns barulhos ao longe e fiquei vendo o que estava ocorrendo por ali. Mas depois de uns 2 minutos, eu comecei a ouvir uns barulhos perto da cerca que eu estava. E de repente, eu comecei a ouvir na escuridão, perto da cerca, umas passadas rápidas e as matas se mexendo. Claro, eu me assustei. E logo, alguma coisa estava fazendo barulho tipo uns rosnados. E os meus cães perceberam que tinha algum animal escondido ali perto de mim e vieram latindo. E com a ação dos meus cachorros, eu vi aquela fera se mexendo ali naquele matagal. E eu me assustei quando eu olhei parte do que era aquilo, porque se parecia com um cachorro de uma cor bem clara, tipo um branco. E no medo que eu fiquei, eu me agachei ali perto dos arbustos e fiquei quietinho,
para aquele bicho não me ver. E essa criatura chegou bem mais perto da cerca, mas não conseguiu entrar. Mas nesse momento eu comecei a ouvir aqueles homens outra vez pela mata, dizendo que o animal estaria por ali. E nessa hora, o que eu vi me surpreendeu, porque aquela criatura toda branca e peluda ficou em pé igual um homem, ali perto do cercado do meu sítio. E ficava achando um jeito de passar pelo arame da cerca. Mas os meus cachorros ficaram latindo em direção daquele ser, porque para mim essa criatura era um lobisomem branco, porque a cabeça era parecida com a de um cachorro, mas o corpo era todo peludo, igual a de um homem, e os olhos daquele bicho eram um tipo de um vermelho vivo. E os meus cães, com essa atitude de ficar latindo, impediu que esse lobisomem entrasse no meu sítio. Mas logo em seguida, eu ainda ouvi um daqueles homens falando ali na mata, para armarem a rede. Talvez seria para capturar essa criatura. Mas esses caras já estavam bem perto do sítio, e eu já estava me preparando para atirar na fera, caso essa criatura tentasse entrar na minha propriedade. E como o bicho também percebeu que aqueles caçadores iriam acabar encontrando, e esse lobisomem se agachou e ficou em 4 patas novamente, e correu para o meio do matagal escuro, e sumiu. E aqueles caras viram a movimentação do bicho pela escuridão da vegetação, e foram atrás daquele lobisomem. Eu aproveitei essa hora e corri para a minha casa, e quando entrei dentro da minha residência, fechei as janelas e portas, porque aquela criatura poderia estar por perto ainda. Mas eu ali fiquei só olhando pelas frestas, o lado de fora do sítio, para ver se tinha alguma movimentação por perto. E ainda eu estava bem assustado com o que eu estava vivendo naquele momento. E eu ficava pensando naquele lobisomem branco que eu vi, e aqueles caras caçando o bicho daquele jeito. E esses homens sabiam bem o que estavam fazendo, e como até a caçar aquele lobisomem. E eu fiquei intrigado com isso. E os meus cachorros ainda continuavam latindo. E ainda bem que eu não vi mais nada até amanhecer. E quando chegou o dia, eu ainda estava com medo de ficar andando pelo meu sítio. Nesse dia eu não fui trabalhar, e fiquei ali na minha propriedade, por causa que eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu tinha que proteger a minha família. E assim foi se passando alguns dias, depois da aparição do lobisomem. E às noites eu não deixava ninguém da minha família sair para o lado de fora da minha casa, só de tanta preocupação de que aquela fera voltasse. E o tempo passou-se, e depois de alguns meses eu já tinha feito bastante amizade com os vizinhos que moravam perto de mim. E assim eu conversei sobre esse assunto da aparição do lobisomem com um dos meus vizinhos, que era um morador antigo daquela zona rural. Eu falei para ele sobre as pessoas que estavam caçando um lobisomem da cor branca. E esses homens estavam com uma rede grande, tipo para caçar um animal. E o que esse vizinho me disse foi que com certeza era família esquisita, que moravam perto do meu sítio. E eles estavam caçando esse bicho, porque essas pessoas têm o costume de fazer rede de caça na sua propriedade. Mas essa família também, ele me disse que não conversa com ninguém da região. E esse morador antigo também me disse outra coisa, que ali no meio daquele pessoal esquisito, mora um rapaz com uma doença rara, que é o albinismo, que é uma doença que deixa a pele toda branca. E às vezes esse moço aparece na propriedade daquela família. E de repente esse jovem some e fica meses fora. Bom, depois de algum tempo eu fiquei sabendo onde era a casa dessa família de sitiantes. E realmente, quando eu passei por perto da propriedade,
Eu vi pelo quintal desse sítio uma rede bem grande jogada no chão. Depois eu passei outras vezes por esse lugar, mas eu nunca vi o garoto albino por aquele local. Bem, pessoal, eu não sei o que aconteceu direito, mas até hoje eu fico ligeiro com essa família. E pelo menos essa criatura não voltou mais pelo meu sítio. E até hoje, quando eu vejo os meus cachorros latindo muito na madrugada, eu já fico me lembrando daquele lobisomem e fico assustado e cabreiro. Porque agora eu sei que esses bichos existem e aparecem nas madrugadas. E podem ter a cor branca com os olhos vermelhos. Bem, pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite a todos. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscrevam para receber novos vídeos todas quintas e domingos. Até o próximo relato.